Olá, estamos dando início a mais um videocast do programa No Mundo da Bola. Neste final de semana tivemos a definição de 6 campeonatos estaduais, mas o principal assunto foi o início da Série A do Campeonato Brasileiro, com polêmicas na arbitragem, o que não é novidade alguma. Participam conosco do programa de hoje 2 integrantes da equipe de esportes aqui da EBC, a Luciana Zogaibe e o Rodrigo Campos. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Satisfação recebê-los mais uma vez. Primeiro vou falar dos campeonatos estaduais. Tivemos 6 campeões. Paysandu no Pará, Manaus no Amazonas, o América de Natal no Rio Grande do Norte, Confiança de Sergipe, Rio Branco do Espírito Santo e o Souza da Paraíba. Parabéns a essas 6 equipes. Muita gente não dá o devido valor aos estaduais. E eu gostaria da opinião de vocês dois sobre esse assunto. Começo por você, que estreou ontem muito bem, já sendo mencionado em outros canais. Gol do Legal. De La Cruz, até o De La Cruz É, devia te agradecer, não deu é? Dei sorte, sorte né? pra ele. Pé quente é Não pé é? quente, né? Então, mas assim, eu acho que essa questão dos estaduais, né? Até na semana passada, o dirigente do Flamengo também estava falando sobre isso. Apesar de tudo, ainda é rentável, muito rentável para os clubes, né? Então, obviamente que as federações têm lá os seus interesses de mantê-los, mas aquela rivalidade, tudo isso é muito alimentado, né, no estadual. Eu, particularmente, acho que tem sim os seus charmes, aí às vezes as pessoas brincam, né, mas eu gosto. Manaus foi pela sexta vez campeão e tivemos o Paysandu superando o Remo, o que é um atrativo a mais, né, Rodrigo? Com certeza. Um abraço, Bocage, Luciana. Aliás, é um dos clássicos mais interessantes do O mais futebol brasileiro. disputado do futebol brasileiro. Exatamente. O Mais Repá. vezes Mais disputado. vezes disputado, exatamente. O Repá. É uma rivalidade maravilhosa, as duas torcidas apaixonadas demais. E eu concordo com a Luciana quando ela fala essa coisa do estadual, que durante muito tempo, e até eu dou aqui a mão à palmatória, falei, o campeonato estadual é uma pré-temporada. Não é. Quantos técnicos são demitidos É. no meio Uma das utilidades do estadual é essa. demitir treinador. Pois clubes que entram em crise, clubes que começam o brasileiro empolgados porque venceram o estadual e uma média de público normalmente muito boa. Então é hora de a gente parar com essa pré-temporada. Não é tão empolgante como foi, por exemplo, na década de 1980, de 90, mas, e aí tem várias explicações. O pequeno que não recebe mais o grande em casa, enfim, tudo isso. Não ter premiação também, pelo menos no Campeonato do Rio, mas continua tendo um charme maravilhoso e é ótimo para quem ganha. Você levantou uma questão bem interessante que é a motivação, como já entra no Campeonato Brasileiro. A gente vai ter no meio de semana agora um Flamengo e São Paulo. E o São Paulo, especificamente, vem de derrota no Paulistão, mal na Copa Sul-Americana, na Libertadores, o São Paulo, e perdeu em casa para o Fortaleza na estreia do Campeonato Brasileiro. Já entra abalado o São Paulo? Entra abalado, entra com o Carpini na corda bamba, entendeu? Aliás, é uma informação, Bocage, inclusive na transmissão aqui da Nacional do jogo do Fluminense contra o Bragantino no último sábado, eu tive acesso naquele momento à informação que a situação dele, do Carpini, não é nada boa no São Paulo. Por quê? Porque existia uma parceria com o Muricy Ramalho, o Muricy na orientação. Mas, segundo essa fonte me informou, o Muricy não gosta nada do jeito Carpini de ser, de não é dar obediência, mas de meio que desvalorizar os conselhos do Muricy, que com isso saiu. Parou, não, ele continua no São Paulo, mas parou de ter essa conversa com o Carpini. E os resultados recentes não favoráveis fazem com que o Carpini hoje seja muito questionado dentro do São Paulo. E aí seria a hora do Flamengo se aproveitar disso? Com certeza, né? Mas, por outro lado, também ele teve aí o voto de confiança, né, da diretoria, vai querer dar uma resposta e nada melhor do que uma resposta diante do Flamengo, né? Então, o Flamengo acaba muitas vezes ressuscitando muitos times por conta disso, porque tem um peso vencer o Flamengo, assim como vencer o Palmeiras e tudo mais. Então tem que ficar ligado também. O Flamengo que não vem fazendo aí grandes apresentações, apesar dos resultados, né? Eu destaquei o jogo Flamengo e São Paulo, que será a transmissão da Nacional
nesta Estarei lá de quarta-feira, novo. 9h15 da noite. Muito bem, então. Vamos falar da rodada inicial do Campeonato Brasileiro, em que tivemos só 3 visitantes vencendo. O Fortaleza, em cima do São Paulo, o Flamengo, em cima do Atlético Goianiense, e o Palmeiras, que venceu o Vitória lá dentro. Eu gostaria de começar destacando o resultado do Palmeiras, que foi com time misto, contra um adversário dificílimo, e venceu por 1-0. É aquela vitória de 1-0 que ninguém contesta, né? Porque o time do Abel faz muito isso, né? Tudo bem, estava jogando com o seu time misto, mas é um time que realmente responde, né? Não adianta. O Palmeiras, até mesmo quando sai perdendo, parece ter uma tranquilidade de saber que vai conseguir viradas, vai conseguir os resultados. E ele tem realmente o elenco na mão, independente do time que entre jogando, ele consegue manter o mesmo padrão. E começou bem, né? Porque o Vitória, para mim, dos times que subiram, é o que tem que tá mais assim arrumado, A gente, né? semana passada, falou da virada para cima do Bahia. Exatamente. E não à toa teve dificuldade também o Palmeiras para vencer, mas conseguiu os 3 pontos fora de casa, sempre muito importante. É uma resposta ao Tite sobre a questão de priorizar campeonato, porque o Abel, ao que parece, não digo que não deixou de dar valor ao Brasileirão, mas mostrou que dá para mesclar. Mas eu acho que o Abel tem mais recursos que o Tite. Então, ele pode... O elenco do Palmeiras é melhor que o do Flamengo? Eu acho que tem mais... menos desequilibrado. O time do Palmeiras, titular, e aquele time considerado reserva, a distância é menor do que o titular do Flamengo para o reserva do Flamengo. Por isso o Abel se sente tão à vontade, talvez até por ter esse elenco há mais tempo, de fazer tantas modificações e não cair tanto de rendimento. Então, não sei se chega a ser uma resposta, tipo, eu posso fazer isso. Provavelmente... Ou eu confio. Eu confio, eu confio, já venho fazendo há algum tempo e vem me dando resultados. Talvez com o Tite a situação não seria a mesma. Mas eu acho que o Tite também vai mesclar. É quase Mas o Abel não perguntou, eu devo priorizar? Mas que talvez ele tenha se expressado mal ali no momento de questionado, né, a respeito disso. Mas fato é que todo mundo, em algum momento, prioriza uma coisa ou outra, seja, né? Ok. O Tite chegou em outubro do ano passado? Acho que foi. Ou antes? Acho que foi um pouquinho antes. Acho que até antes. Ele teve o ano passado, a virada do ano, 3 meses, a gente está em abril, né? 3 meses em 2024, para quando a bola rola no Brasileirão, ele perguntar o que eu devo priorizar? Será que ao longo desse tempo todo ele não conversou com ninguém? Ele não disse soube, que a prioridade ele não no primeiro momento era ganhar o Campeonato Carioca. E por isso ele foi com força total em todos tá os bom, jogos para ganhar. beleza. Agora vamos ver qual vai ser a próxima prioridade. Então, Mas mesmo assim, esse planejamento, eu eu quero ganhar acho o que, Campeonato assim, Carioca. Quando começou o ano, 2024, Pela Marcos fala- Braz, Landim, fulano, vamos aqui. O que a gente vai disputar em 2024? O Carioca. Então tá. Então vamos disputar Até o Carioca. porque todas as competições já estão definidas há muito tempo. Eu acho que sempre a prioridade acaba sendo o brasileiro. O problema é que esse ano, e aí ficou claro naquela entrevista, pelo menos eu tirei essa conclusão, que essa questão da Copa América desfalcar por 9 rodadas faz o Flamengo repensar essa prioridade no Campeonato Brasileiro, porque se sente realmente muito prejudicado nessas 9 rodadas. Vai depender de como a equipe vai responder essas 9 E aí eu rodadas para ver insisto. o que E que na vai programação ser no início do ano, essa conversa não rolou? acredito que rolou. Porque a Copa América já estava Já estava marcada. Ainda tentaram, né, mudar ali, tentar botar Eu a Copa acho, do Brasil. aí eu vou encaminhar para você, que a prioridade do Flamengo há algum tempo já não é o brasileiro, apesar do time não ser campeão desde 2020, né? Não lidera Mas a uma rodada Copa desde do Bra- 2020. desde 2020. A Copa do Brasil dá muito mais dinheiro e a Copa Libertadores Mas dá muito mais você viu visibilidade. o que até o Braz falou que em relação a essa questão de dar dinheiro se tu chegar na final. Se você não chegar na final, o Campeonato Carioca foi mais rentável do que se você não chegar na final. em Relativo, termos né? de Mas público o também. Campeonato Brasileiro, o faturamento é nos jogos. O PPV. Jesus, quando esteve aqui, que todo mundo se fala disso, né? Porque é o Jesus, ele não poupava, mentira que ele poupava. E ele, quando chegou aqui, ele falou muito assim, francamente, que ele se sentiu muito estranho de que aqui a gente dava muito valor às Copas, né? Tanto do Brasil como a Porque Libertadores. paga mais. Porque lá fora a prioridade sempre sim. era
era claro, ganhar o campeonato nacional. Então, ele fez isso e ganhou com certa facilidade até o Campeonato Brasileiro, Sim. né? Então, eu acho que o Flamengo tem como esse objetivo, sim, por isso mudou o seu treinador lá atrás, quando tirou o Dorival, que deu valor às Copas e ganhou as duas. O Flamengo queria o Campeonato Brasileiro, acabou escolhendo errado aí os seus treinadores e agora se sente um pouco, assim, frustrado nessa Vale a tentativa de pesquisa. novo. Brasileiro ou Libertadores? Vamos apurar isso. Para você. A Libertadores. Eu adoro o Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores, primeiro, te dá o acesso ao Mundial, que é a instância Que máxima. desculpe, está pagando mais que a Copa do Brasil, inclusive. Paga mais do que a Champions. Mais que a Champions O problema é que é mata-mata, né, cara? Você apostar todas as tuas fichas numa coisa que, de repente, você pode ser melhor, jogar melhor e perder um jogo, o Brasileirão, se você tiver uma regularidade, dificilmente você vai conseguir... mas assim, é aquilo, você tem que confiar no que você tem. É. Né? Porque, por outro lado, a Libertadores, agora, nos últimos anos, o nível de dificuldade ele é bem diferente também Sim. da Libertadores. Você enfrentar um time Os argentino brasileiros. hoje não assusta tanto. Sim. Às vezes assusta mais você pegar altitude do que propriamente Sim. um time Sim. argentino. Então você com um time bom, com um elenco bom, sempre jogos de ida e volta, eu acho que priorizar a Libertadores, embora eu seja apaixonado pelo Campeonato Brasileiro, é uma alternativa mais interessante. Muito bem, vamos falar de algo que o Rodrigo adora, a arbitragem. Né? Ele já fala isso para me irritar, Luciano. A gente... 2 jogos principalmente chamaram a atenção. Atlético Goianiense e Flamengo e Vasco e Grêmio. Eu nem sei por onde começar, porque qual é a pergunta? Qual foi o pior pênalti marcado ou não marcado? Qual foi a complicado. pior arbitragem? O que foi pior, o árbitro ou o árbitro de vídeo? Porque os assuntos se misturam aí. Vamos começar pelo Vasco e Grêmio. Vasco e Grêmio. Qual dos 2 pênaltis foi mais claro? Eu ouvi, vou antecipar, desculpe, mais uma vez. Eu ouvi a análise do VAR. Em ambas, no caso, o árbitro de vídeo achou que foi pênalti. Sim. Achou que foi Não, pênalti. do Grêmio... E aí depois, A Daiane. o lance do braço que o jogador O Piton. abraça, ela acha, depois ela passa a achar que foi uma reação, que a bola bateria no corpo e o jogador, ao reagir, sem querer, prendeu a bola. E no segundo ela achou que foi falta, mas foi convencida pelo árbitro de campo que a falta foi do atacante, que botou o pé na frente. Eu estava em São Januário, Bocage, ontem, e 2 lances que... Vestido de preto ou de branco? Oi? Vestido de preto ou de De branco? azul. Era. O céu estava lindo. Nos 2 lances, eu estava com meu filho, com os amigos, eu falei, não precisa nem Você estava quero... torcendo pro Grêmio? Estava de azul? Não, Não, azul. Eu azul torço e pro preto. bom futebol, né? E nos 2 lances, eu estava com meu filho e com os amigos, eu falei, nem preciso chegar em casa para ver na TV. Pênalti, o Piton abraçou a bola e pênalti, o Galdames foi derrubado, recebeu um pontapé por trás. Foi derrubado, não. Ele recebeu um pontapé por trás, acabou caindo. Então, 2 pênaltis claríssimos. Me chamou a atenção ontem o árbitro, o Flávio Rodrigues de Souza. Ele é inseguro o tempo inteiro, mas o tempo inteiro. Inclusive, ontem, pela primeira vez, saiu no sistema de alto-falante de São Januário a justificativa. Do segundo gol, do Você primeiro não. conseguiu ouvir legal? Ninguém ouviu nada. Porque depois... Ninguém ouviu. No jogo do Flamengo não teve, em outros jogos também não teve. Pois então esse show de incoerência, a gente precisa... A arbitragem é mal intencionada? Eu acho que não. Não tenho provas nenhuma para dizer que é mal intencionada. Mas que é mal preparada, eu acho que isso é inquestionável, porque são vários lances idênticos em vários jogos com marcações diferentes. Muito bem. A partir da primeira... Eu lembro, acho que foi ano passado, agora eu realmente não lembro se foi ano passado ou retrasado, que um lance entre Flamengo e Palmeiras, o Everton Ribeiro é empurrado pelas costas e o árbitro não deu o pênalti. Todo mundo no dia seguinte, os árbitros, ex-árbitros, pênalti, não foi marcado. E a partir dali, aquele lance do Everton Ribeiro ficou servindo de referência para todos os outros jogos do Brasileirão, qualquer lance semelhante. Mas ele não marcou. Mas ele achou que foi. Eu acho que o lance em que o zagueiro do Vasco abraça a bola vai ser isso ao longo do campeonato. Vai ser uma referência, porque não foi um simples toque. Ele
prende a bola no corpo. Mas você acha que, por ser referência, a partir de agora não vão marcar É mais? essa a dúvida. Pois é. É porque foi claro. Que aí é corrigir um erro cometendo outro. Pois é. Né? Ou mantendo, repetindo. Mantendo. Ah, fala, ele já fez assim, então eu posso fazer Mas também. foi Quando que ele aconteceu fala que ontem. não foi intencional, não existe isso, né? De intenção ou não intenção. Isso já acabou, né? Antigamente tinha essa avaliação de intenção. Ele ou não. fala A que partir a do bola momento quica e sobe em cima dele. A partir E do ele momento tenta que tirar. ele desvia a trajetória, estando com o braço aberto e tal, isso aí já é característica de pênalti. Uma justificativa que, Independente se ele- sinceramente, eu estou tentando entender. No lance do pênalti, claríssimo. Os dois foram claros, mas o que favoreceria o Vasco, né, que seria a favor do Vasco, do Galdames, ele alega o seguinte: não, ele colocou o pé à frente. Isso. Olha, se eu tô Olha, apostando todo corrida com você, vai minha botar intenção na vai ser frente. colocar o pé na sua frente. Claro. E acontece sempre isso. Não, eu até achei que o jogador do Vasco Desde que ele não bata com o pé no gol. segurou um pouco a corrida. E a gente cansa de ver isso no meio de campo. O jogador fica protegendo a bola, dá uma segurada, o cara vem por trás e empurra. Nem E o isso, Rodrigo, e cai. zagueiro do Grêmio, ele Falta. foi ingênuo, porque ele estava levando a bola lá para a linha de fundo, ele ia sair da área com Ele a ia bola. chutar e o jogador do Vasco botou o pé na frente. Então, quer dizer, essa falta de critério da arbitragem em lances bem semelhantes, isso que eu acho muito preocupante. A registrar que a árbitra de vídeo marcou o A pênalti. Daiane. Para ela foi pênalti. É. Mas o árbitro a convenceu de que o atacante se antecipou e o pé do zagueiro do Grêmio Isso já tudo sem estava ele ver o VAR. Ele em não foi no VAR do movimento, ele já segundo lance. estava em Eu movimento. achei ele com uma certa má vontade em relação ao VAR. No lance, Sim. né? Ele fala assim, e aí? Exatamente. Tive a mesma impressão, Tipo, Bocage. eu achei que ele, até a atitude dele diante da arbitragem. Da Daiane. Tipo, por ser- por ser- fala aí. é, Mas eu tô... Meio desrespeitando. Exatamente, eu tive essa impressão. eu achei. Aí ele tá, ok, estou indo. Ela, por favor. Aqui, ó, elas perguntam, você já chegou, porque o VAR não fica mais no estádio. E aí o VAR pergunta, você já está vendo a imagem? A sacação da Luciana foi brilhante. Eu achei que ele meio que desrespeitou, fez pouco dela, e aí quis meio que mostrar que ele, a E visão acabou dele, a palavra prevalecendo, dele né? era... e que não, vale e mais, o realmente. que vale né? mais é a palavra dele. E no Mas, segundo lance ele nem foi no VAR. É. Do pontapé. Do pontapé, Já ele nem o foi. jogo do Flamengo... Agora vamos lá, é. Flamengo e Atlético Goianiense. O Atlético emitiu até nota oficial, e aí eu vou antecipar a minha opinião, tolamente, porque era para ter tido mais um jogador expulso do Atlético. Aquele e assim, chute no rosto, a nova, Do Ayrton Lucas. a nova orientação é atingir o rosto com o pé ou cotovelo é lance de cartão vermelho. E Pois não é, foi o dado ali. E assim, eu não, Foi não- só amarelo. como o Rodrigo falou, assim, às vezes não acho que exista uma má-fé da arbitragem para esse tipo de colocação. Tanto é que foi marcado um pênalti também a favor, né, num lance infantil tolo, Que deveria assim, ser do Léo punido. Pereira, mas assim, se ele tivesse também, de repente, mal intencionado, poderia também não marcar aquele pênalti. Não era muitas vezes acontece. 2 toques, faria alguma coisa do tipo. Enfim, e aí não deu esse outro cartão. Mas assim, eu acho que começou já bem enrolada a arbitragem no momento em que expulsa o Jair, né? Na primeira reclamação. Tudo bem que a gente não ouviu, depois Então, já houve no VAR já tem os palavrões que ele fala. Pois é, mas assim, num primeiro momento não dava para perceber que ele tinha falado palavrão. Quem que expulsou apenas... ele foi o Bandeirinha, foi o assistente. E até o Tite saiu em defesa dele, mas depois até retirou essa defesa quando soube que foram proferidos ali as agressões. Mas assim, ali já começou a situação a ficar meio... Mas aí, no caso, a culpa não é do árbitro, né? Se o técnico perde a porque cabeça, podia dar um cartão xinga, amarelo e, de repente, Mas tentar o segurar um assistente- Quando o pouquinho. assistente O falou, ele me assistente ofendeu, insistiu. me xingou, ele me mandou 2 vezes. Ficou em complicado, cima, em realmente, cima, em mas cima. enfim. Ele deu o amarelo, aí o Jair reclama, cartão, tal. Ele vem e dá o cartão vermelho. E aí o VAR, inclusive, fala assim, sai daí, vai apitar, deixa ele, porque ele ficou ali ainda próximo, né? Mas quem deu o cartão para ele não foi o árbitro, foi o assistente que insistiu para que o Jair Ventura fosse expulso. Enfim, aí depois aconteceu de tudo, né? Nesse jogo, aconteceu de tudo. Teve... 1h02 minutos, foram segundo 11 tempo. minutos no primeiro tempo de acréscimo, segundo tempo 16 minutos, não acabava nunca mais, quase que a transmissão aqui varou, mas enfim. E o jogo foi ruim, além de tudo, com um campo horroroso no Serra Dourada, né? Vexame até, eu acho, aquelas imagens de socando o gramado.
como que a gente quer valorizar o nosso produto, o Campeonato Brasileiro, dessa forma, né? E o outro estádio, da Serrinha, né? Tá o gramado excelente. O estádio também, lá onde eles, a casa lá, o Do Antônio Atlético. Ascioli lá, é um estádio, um caldeirão legal, tem um gramado bacana. não sei Fizeram como tá, mas faturar ele- na renda. Exatamente. Só que aí Eu acho que nem o mas Atlético não tem sabia que o gramado controle, estava né? ruim. A CBF deveria, né? Lógico. Tá, quer jogar aqui, ok, vamos lá fiscalizar, vamos ver como é que tá o gramado. Como é que estava o acesso? Porque estavam pintando a arquibancada um dia antes. Como é que estava o acesso para essa torcida? Enfim, sei lá, eu acho meio que largar demais, assim, o campeonato. Né? E o pênalti? É o grande lance, né, do Primeiro, jogo. eu tô te interrompendo aí direto. O Léo Pereira. O Infantil. Léo Pereira tinha que tomar a multa do Flamengo. Ridículo. Infantil, irresponsável. Eu acho que naquele momento, o que passou pela cabeça dele, eu posso e acabou, não vai dar em nada. Ninguém vai ver. Não, Não tem câmera, não tem VAR. Foi aliás, um excelente zagueiro que vive um grande momento. Agora foi de uma extrema inocência ou infelicidade. Não sei, inocência é o que não é, sei lá. Não, inocente achar que assim, não ia acontecer nada, que o árbitro não ia marcar nada, enfim. Foi de O uma Flamengo não tomou a virada total. ali, perderia o jogo. Pois E é. O rapaz bateu o E aí, pênalti na trave. rapidamente sobre o que você falou, acho que o jogador do Atlético Goianiense, que me foge o nome agora aqui, deu um pontapé no Ayrton Lucas, no meio-campo, merecia ser expulso. Como eu não vi o jogo, eu vi os melhores momentos, até pergunto para a Luciana, que fez a transmissão. Esse tempo de acréscimo foi justo pelo que aconteceu? Foi, porque o jogo parou várias vezes, e aí Foi é um VAR, rosto. e aí vai lá, a hora que foi expulso o treinador, e aí teve parada técnica, que o cronômetro também não parou, então também teve esse acréscimo, então acabou sendo, mas assim, foi demais, né? Porque o segundo tempo estava com 11 minutos de acréscimo, aí Aí teve teve o o pênalti, pênalti, aí foram ficou mais mais 5. um Parou. tempão no Aí VAR. foi a porque 16 também e eu não depois ele entendo deu isso. mais um. O VAR, ok, vai lá. Teve o lance do gol anulado também, Ah, da teve um gol traçada anulado. daquela linha que ficou também um tempão para traçar aquela linha. 5 isso é minutos esperando para resolver se foi absurdo. gol, se não foi gol. E que também foi. Eu, particularmente, eu olho aquelas linhas e não consigo chegar em definição. Mas tudo bem, alguém tem um olho melhor que o meu, do lente, vai ver que é isso. Mas eu estava, um grupo de amigos, anulou. Não, estava impedido. Ah, não estava não, estava tava impedido. impedido. Não, Não dá gol, pra não, saber. pô. É difícil. É difícil. É. Cada hora que a linha aparecia, Exatamente. tinha uma reação. E a cotovelada? Então, eu tenho a seguinte opinião, Boccaccio. Eu já vi, isso a gente falou agora há pouco, essa incoerência. Vários lances idênticos e o árbitro não marcando o pênalti. Ele não marcou. Quem marcou foi o VAR, quem chamou foi o VAR. E já vi vários lances que o VAR também ignorou. No ano passado, por exemplo, eu vi a imagem hoje que me mandaram nesses grupos, um lance muito mais assintoso do Bruno Henrique em cima do zagueiro do Botafogo, Vitor Cuesta. O mesmo Bruno Henrique que ontem sofreu. Ele vai com o braço e deixa o cotovelo. Vida que segue, o VAR não chamou. Então, essa incoerência, foi pênalti, não foi? Eu acho que lance assim, embora não conheça jogador Esse que lance foi fora da área? do Bruno Henrique, não foi foi? dentro da área. Foi dentro Seria da área. pênalti. Foi dentro, seria Teve pênalti. o que o Gerson foi expulso contra o Grêmio, foi Santos, contra o Santos. Que o Gerson foi expulso também num lance que ele faz a proteção e acerta, era fora da área e tal, ele foi expulso e foi Ele expulso. ficou o ano entendeu? inteiro reclamando. E o Flamengo levou a virada nesse jogo aí contra o Santos. Foi até no mesmo dia da virada do Palmeiras para cima do Botafogo. Do Botafogo. Não existe aquele jogador que consiga subir para disputar na cabeça com os braços para mas baixo. ele faz o movimento. Não, tudo bem. Então vamos dar o pênalti ali? Vamos. Então, a partir de agora, a regra diz isso e o VAR é obrigado a chamar para avaliar. O que não pode é amanhã acontecer uma situação idêntica e o VAR ignorar. Mas é isso que eu falo. Acho que vai ser uma referência também para o restante do campeonato. Exatamente, tomara. Porque ao ouvir o áudio do VAR, a menina, que foi uma árbitra também, eu realmente, desculpa, eu não tenho o nome dela aqui. Que era o Wagner Hellway. Era o Hellway. Era o Hellway, Isso, o VAR Eu feminino lembro que foi... Foi a Daiane no Vasco. Foi no Vasco, foi o Fiquei Hellway. repetindo o nome dele. Ele alerta para o árbitro de campo. O braço esquerdo está parado, mas o direito ele faz o movimento. Repara, vem aqui Ele olhar, faz, vou ele dar a faz. câmera, ele faz o movimento. E rasgou E acerta o rosto. E aí boca ele do fala menino. assim, e o mais agravante é que pega com o cotovelo. Ou seja, se de repente pega com o braço, alguma coisa assim, que não seja o osso,
Não é tão talvez não assintoso. fosse tão assintoso, exatamente. E aí eu repito o que eu aprendi ontem. A orientação para esse Brasileirão, tocou no rosto, é cartão vermelho. Por isso o pontapé deveria ter sido vermelho, como foi a cotovelada é cartão vermelho. E aí ele fala, orientação é cartão vermelho. O VAR orienta o árbitro. Sim. Então, Falar em cartão vermelho também, foi ontem a estreia também da substituição por concussão, que Isso. tem o cartão vermelho, É. né? E eu até não sabia da utilização desse você cartão achou que o vermelho. médico expulsou o Eu árbitro? fiquei olhando, eu falei, o que ele tá levantando aquele O cartão? médico tá Aí eu expulsando o pensei, juiz. porque ficou bem estranha a situação ali do Kahneman. Vinha, né? Do Vinha, Ah, do Vinha. Porque até a do Kahneman parece que não Foi levantou só o depois. cartão, É. aí deu uma confusão É. também lá. E uma coisa que eu também, na hora ali, descobri é que você, quando usa o cartão vermelho, você ganha a possibilidade de fazer a substituição, o time adversário passa a ter essa possibilidade também então, de ter mais uma alteração. Eu ouvi isso, mas sabe que no regulamento isso não consta? Pois é, isso... Eu fiquei na Eu acho dúvida. meio sem lógica. Não há né? lógica. Não, porque se você passa a ter mais Não, uma todos substituição. têm direito a mais uma substituição, desde que seja por concussão. Mas quando um time usa, o outro passa a ter direito. E se tiver um caso de concussão, ele passa a ter 7? Não, aí já é uma Pois só. é. Isso precisa ser melhor explicado pela comissão de arbitragem. Porque enfim. eu realmente fiquei na Naquele dúvida. caso, os dois acabaram O Vasco- utilizando. Tanto o Flamengo e o Na Atlético verdade, Goianiense. acabaram não utilizando porque o Tite não fez 6 alterações, só usou 5, mas ele saiu por esse Porque- motivo. Se ele quisesse fazer mais uma. Porque, na realidade, se o departamento médico do time A indica que houve um choque na cabeça do jogador dele, e isso dá a ele o direito de fazer uma outra alteração, não faz sentido o outro time, que claro. no caso foi o agressor, ter o mesmo direito. Pois é. Eu acho meio... Porque às vezes não é nem agressão, né? Às vezes é realmente Sim, mas eu uma... digo a questão do direito é por quê? Por que que ele vai ter esse direito? Porque, enfim, não sei, mas é o que foi colocado ontem e a gente ficou de alerta. E acabou que eles não usaram, né? Só fizeram 5, mas... Diante do que vimos, expectativa para o Brasileirão, o que será mais interessante, o aspecto técnico ou a arbitragem? Eu espero que o técnico, né? Porque, É meu sonho de consumo. O que vai gerar mais discussão? A arbitragem. Pula essa pergunta, Bocage. Rodrigo, obrigado. Abraço, Luciano, amigo. obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Curte, aciona a notificação, compartilhe, deixe seu comentário. É sempre muito bom falar com vocês. Até a próxima semana.